Vamos lá. O tema da live de hoje é Deus à luz da razão humana. Não é de hoje que o ser humano ele procura respostas para aquilo que ele não vê respostas. Então, ele está sempre buscando a causa de alguma coisa. Inicialmente, nós tivemos as mitologias, nós tivemos as histórias, nós tivemos as lendas. Depois, com a organização da sociedade, com a modernização da organização da sociedade, veio a filosofia, veio a organização política. E aí surgiu a necessidade de uma explicação mais palpável. E hoje nós temos a ciência. Muita gente, inclusive, tem falado que confia 100% na ciência. Para alguns, inclusive, a ciência é a nova divindade, é a nova autoridade máxima. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos tratar sobre... Estou aqui com o Cristiano Sardinha. Ele é autor do livro, estou com ele aqui, Deus à luz da razão humana, que está disponível nas plataformas digitais. É um livro muito bom, inclusive gostei muito da leitura. O meu livro está parecendo aqui todo riscado, está cheio de marcação aqui que eu fiz conforme a leitura está avançando. Quero as críticas depois, né? As observações. Eu estou montando uma resenha aqui, cara, vou postar no blog, porque eu gostei muito do livro mesmo, foi muito bacana. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar com o Cristiano Sardinha, que é o autor do livro. No livro ele discorre sobre isso muito bem. Vai desde a mitologia até a ciência moderna, até uma abordagem que a ciência moderna tem a respeito do universo e sobre Deus e sobre a nossa existência. Então, espero que seja um bate-papo muito bom. E aí, diante disso, eu queria que o Cristiano se apresentasse. Fala um pouco pra gente de você, Cristiano. Bem, bom dia a todos. Agradeço, Celso, ao convite. É uma satisfação estar aqui no canal Cristão Racional, né? Até o próprio título do canal, quando eu olhei, realmente me chamou a atenção. E até me permita aqui um parênteses, né? Eu acabei me lembrando de Tomás de Aquino. Porque Tomás de Aquino, né, que é o autor da Suma Teológica, que para mim é a obra máxima que trata sobre esse tema, né? Ele menciona, segundo Tomás de Aquino, a linha de pensamento dele, que existem dois caminhos para se chegar para se termos uma noção de Deus, para se chegarmos a Deus. Existe a questão da fé e existe a questão da busca do caminho racional, da razão. Os dois, segundo ele, se complementam. Mas, segundo Tomás de Aquino, ele preferia a razão, e digo por quê. Ele preferia a razão porque, segundo ele, por meio da razão, ele poderia justamente argumentar até mesmo com aqueles homens, com aquelas pessoas que não tivessem fé, que não fossem dotadas de fé. Então, o que ele dizia era o seguinte: olha, por meio da argumentação lógica, você consegue convencer, explicar, tentar buscar explicações na realidade, como tu falaste, encontrar explicações absolutas sobre Deus é uma falácia, né? Nós temos que reconhecer que somos extremamente limitados até para termos uma compreensão absoluta do todo, né? Então, quando eu olhei o título do canal, foi algo realmente que me chamou muito a atenção e achei bem interessante. Depois tive a oportunidade de conversar com o Celso, agradeço ao espaço, falando um pouco de mim também, sem estender muito, fica chato, né? Mas minha área de formação inicial é Direito, né? Eu fiz muitas pós-graduações na área jurídica, realizei concurso público, mas sempre também estudei de forma paralela a filosofia, né? Sempre fui muito apaixonado pela filosofia. Sempre não, mas chegou um momento da minha vida que eu a conheci e fiquei encantado. Comecei por aquela obra, A República, de Platão, e fiquei ali aberto, né? Eu também era uma pessoa, Celso, até eu te digo, que tinha um preconceito com a filosofia. As pessoas costumam ter muitos preconceitos, aliás, não só com a filosofia, mas com a ciência, com a religião, com Deus, com a política, com tudo na vida. As pessoas têm um conceito prévio, e claro, o conceito prévio existe, mas só que elas não ficam abertas a mudar esse conceito, a evoluir, a desconstruir, se for o caso, ou para manter aquela noção que ela tinha anteriormente, né? Carregam esse preconceito de forma indefinida.
Então, me apaixonei pela filosofia, fiz pós-graduação na área, estou terminando agora a graduação também, leciono na área do direito, mas o meu objetivo até, uma satisfação pessoal que tenho, é cada vez ir migrando para a área da filosofia e também da teologia, que é algo que me interessa muito, né? Sou muito apaixonado. Inclusive, em alguns momentos da minha vida, tive que dar dizer assim, não, peraí, deixa eu dar um tempo, porque senão eu vou ficar só me dedicando a isso, né? E não só de pão vive o homem, mas também precisamos do pão, então é algo complexo, tem que ir administrando a situação. Agradeço a todos os amigos presentes, que eu já vi o professor Pedro Solano, Gustavo Jansen, o Romerson, a todos os amigos de São Luís do Maranhão, de Fortaleza, do Nordeste, de São Paulo, que também nos acompanham, de Minas Gerais, e a todos os que já fazem parte aí do canal Cristão Racional. Então, inicialmente, eu só queria fazer essa consideração, né, que não existe, tá? É falsa essa premissa de que existe uma contradição, tá? Necessariamente uma contradição entre Deus e filosofia, ou entre Deus e ciência, tá? Como se houvesse aí um versus, né? Aquele X, né? Como se não, o cientista, ele não acredita em Deus, o filósofo também não. E aqui eu, inclusive, fazendo aqui algumas pesquisas, né? Eu trouxe alguns, por exemplo, alguns cientistas famosíssimos, que inclusive que mudaram o curso da história da humanidade. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, René Descartes, foi simplesmente o pai da filosofia moderna, Isaac Newton, Robert Boyle, Gregor Mendel, quem mais? Finalmente Max temos... Planck. Temos Albert Einstein. Albert Einstein, né? E filósofos, então, se eu for falar de todos que acreditavam, né, que criam em Deus, seria o dia inteiro. Então, é uma falácia, um equívoco, né, que inclusive que hoje, na nossa sociedade atual, quando se fala, a pessoa estuda filosofia, ou então gosta de filosofia, ou é cientista, então ele é ateu, ele necessariamente tem que ser ateu. E aqui eu falo com respeito as pessoas que eventualmente sejam ateístas. Eu acho que, inclusive, quando realizamos esse tipo de diálogo, de debate, nós devemos eu penso que devemos manter o respeito com as outras formas de pensar. Eu acho que não é por meio da agressão que vai se trazer as pessoas exatamente para a nossa linha de pensamento. Então, essa era a primeira consideração que eu gostaria de fazer, esse preconceito, né, que existe. E Albert Einstein, né, Celso, já para dar até início à nossa conversa, ele dizia, Deus não joga dados. Albert Einstein dizia isso, Deus não joga dados, e também atribuído a Albert Einstein outro pensamento, que também já deve conhece, que diz que a ciência sem religião é coxa, e a religião sem ciência é cega. Então, ele sintetizou isso muito bem. Ele tem uma obra que eu recomendo muito, que se chama Como Vejo o Mundo. Uma obra extremamente interessante, que ele deu ali um relato pessoal sobre várias questões, inúmeras questões, e também ali ele aborda essa questão da religião, de Deus, da ciência. Queria iniciar com essa consideração. Posso prosseguir, Celso? Pode, à vontade, pode seguir aí. Se for surgindo alguma coisa aqui, a gente vai comentando. Ah, tá ok, então tá bom. Qualquer coisa, eu vou fazer essa dinâmica. Eu vou aqui apresentando, também se estiveres acompanhando aí a pergunta dos que nos acompanham e nos passar, eu estou ainda me adaptando, né, às redes sociais, ao Instagram, está sendo ainda um processo de aprendizagem. Eu voltei há pouco tempo, né? Então, o nosso livro, né, nós partimos de algumas indagações, né, alguns questionamentos. Opa, Celso, tá ouvindo? Ouvindo bem, né?
Tô ouvindo, tô ouvindo. Tranquilo. Algumas questões que acompanham a humanidade já há muito tempo, né? Porque existe algo em vez do nada. Outra questão, porque o universo de tamanha complexidade existe. Ora, se nós formos até para pensar, e essa é uma das vias, inclusive, de Tomás de Aquino, ora, se existe uma situação, até uma contradição, né? Mas vamos tentar imaginar o que é difícil para nós, seres humanos, né? Tentar imaginar o nada, né? A inexistência do nada. Porque, havendo esse nada, né, se dar ao trabalho de algo passar a existir, de existir uma sustentação para toda a existência, né? Até uma cadeia, né, de leis naturais. De onde vieram essas leis, né? As leis da física, né, são a última explicação de tudo que há. Alguns cientistas, né, inclusive não todos, né, volto a ressaltar isso, mas alguns cientistas que seguem o caminho do ateísmo, que inclusive tem sido muito difundido por conta dessa corrente neo-ateísta, né? Tem principalmente lá tem até aqui o Richard Dawkins, né? Não sei, tem problema mostrar o livro, né? Tá aqui esse livro, eu sei que muita gente se sente até ofendida. Tem algumas pessoas se sentem ofendidas até com o título, né? Realmente Deus, um delírio. Ele fez Sim. Não, pode falar. Vou fazer um comentário. Pode comentar sobre o livro, eu vou fazer um comentário sobre o Richard Dawkins, logo em seguida. Sim. Pois é, então algumas pessoas tomam as premissas do Richard Dawkins, que tem o seu valor como biólogo, né, e tomam aquilo como verdade absoluta. Quanto na realidade, se você for... Eu li a obra dele, eu sei que muita não vou ler esse livro, eu acho que não. Acho que você tem que tentar conhecer todos os argumentos que existem, e se você tem uma determinada fé, uma determinada convicção, então analise, né? Tem pessoas que ficam com receio, não, se eu ler esse livro, vou me tornar ateu. Então, das duas, ou você tem uma fé muito frágil, ou você tem convicção muito frágil em sua linha racional de pensamento. Né? Então, o Richard Dawkins, essencialmente no livro dele, se nós formos parar para pensar, assim, grande parte do livro, de todo esse livro aqui, ele critica questões relacionadas à religião, né? Situações que as religiões praticaram e praticam, né? Foram responsáveis por muitas questões positivas na humanidade, mas também teve a perspectiva negativa. Né? Então, ele acaba correlacionando muito, né, vamos aqui dizer, as misérias praticadas em nome da religião, principalmente no período medieval, etc. Ele acaba correlacionando muito isso com a inexistência de Deus, que não existe aí uma correlação. Se as pessoas, eventualmente, fazem o uso indevido, né, do nome de Deus, da ideia de Deus, para praticar crimes, para praticar o mal, isso é outra questão. Isso aí é uma distorção da humanidade, que inclusive se observa hoje no meio político não de hoje, não me falo exatamente desse exato momento político, tem até a ver com a nossa palestra de ontem, mas já há algum tempo a religião eventualmente o nome de Deus, inclusive, vem sido utilizado, né? Às vezes por um lado positivo, outras vezes nem sempre. Né? Outra questão também, indagação que nós fizemos, que inspirou a realização do nosso livro, é o seguinte: a vida, Celso, né? Até isso tem no nosso livro, acho que tu leste, ela pode ser explicada pela absoluta aleatoriedade, né, a coincidência cega de fatores. Quer dizer que a vida, tudo que existe, aqui não me refiro apenas aos seres humanos, mas toda a natureza, o universo passou a existir por absoluta aleatoriedade, por um jogo cego de dados. E aí, isso foi algo realmente que me chamou muita atenção, que existem vários dados, que eu inclusive trago na nossa obra,
de forma sucinta, né? Porque eu tentei sintetizar. Mas existem livros inteiros trazendo esses dados matemáticos, né? E aí é uma questão de probabilidade matemática. Não é questão única e exclusivamente de fé. Matematicamente é demonstrado, né, que a própria existência, a existência do universo, ponto 1. 2, o universo não entrar em colapso, ele permanecer, né? E a existência de vida isso exigiu uma condição de fatores muito específicas, né? Até eu trago mais adiante aqui alguns desses números, né, que demonstram que é altamente improvável que a vida, que o universo tenha passado a existir e permaneça existindo pela absoluta aleatoriedade. É como se nós simplesmente tivéssemos ganhado na Mega Sena, né, milhares e milhões de vezes seguidas. É uma sorte, assim, imaginar uma sorte absurda, né? Então, esses próprios dados, né, que os cientistas, quanto mais avançam nas descobertas científicas, né, eles mantêm a noção, a percepção de que existe uma força maior, né, que aqui podemos denominar de Deus, uma força maior que rege tudo isso. Eu digo aqui denominar de Deus porque até, voltando aqui, vamos voltar muitas vezes a ele, Tomás de Aquino dizia, né, que o nome mais adequado não seria Deus, seria aquele que é, né, justamente fazendo referência, né, àquela referência, aquela passagem bíblica que diz, eu sou aquele que sou. Então, poderíamos resumir muito da nossa conversa de hoje com essa passagem bíblica, né, que tem uma profundidade filosófica enorme, que diz, Deus é. E isso é de uma profundidade, vou dizer oceânica, porque é a referência que eu posso ter aqui como ser humano. Então, nós temos que ter a percepção, Celso, que os seres humanos e todas as coisas estão em constante processo de devir, né? Heráclito falava isso. Estamos em constante processo de transformação. Nós e todas as coisas ao redor, né? Ele falava, inclusive, é clássico aquele pensamento de que o mesmo homem não é capaz de entrar no mesmo rio duas vezes, porque quando o homem voltar para aquele rio, aquele homem terá sido alterado fisicamente, psicologicamente, em seu íntimo, seu espírito, e também o próprio rio terá se alterado. Então, as coisas estão em constante transformação. E justamente, aí vem uma questão... Sim, por favor. Fazendo um complemento, Agostinho, no seu livro Confissões, ele fala sobre justamente essa questão dos movimentos, na questão das leis. Ele fala que as nossas leis mudam por conta da nossa mudança. O ser humano muda. Então, a nossa percepção de leis, a nossa interação de leis, ela muda. O que não, aí é onde entra o ponto de que Deus é. Deus não muda porque ele não está sujeito às mesmas leis que nós. E esse é um ponto, isso que você falou da mudança humana, é muito interessante porque assim, a gente tem que entender que você querendo mudar ou não, você está mudando, cara. Você está aprendendo coisa nova, você está sempre aprendendo, está tendo uma percepção nova das coisas. O comentário de Dawkins que eu ia fazer, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo um tempo atrás. Muita gente vê Dawkins como um antideus supremo. O cara ele quer acabar com o cristianismo. Só que logo quando começou aquela questão do Estado Islâmico, bem no início mesmo, que os ataques eram bem ferozes, o Dawkins deu uma entrevista na Folha, ele estava aqui no Brasil, e ele disse que o melhor caminho justamente para se combater o terrorismo islâmico, do Estado Islâmico, era que você facilitasse o acesso de missionários cristãos no meio, nas regiões do Oriente Médio. E ele ainda citou a covardia, é interessante, ele citou a covardia de
cientistas ateístas e que se dedicam a atacar a ideia de Deus, porque ele falou o seguinte: é muito fácil você combater o Deus, o ser supremo, a concepção de um ser supremo, de uma religião que, no máximo, que a ameaça que essa religião vai fazer é orar por você. Só que você não vê na mesma proporção cientistas nas universidades americanas criticando Allah com a mesma intensidade e ferocidade que criticam o Deus cristão. Então Dawkins, apesar de ele ter uma visão ateísta, ele tem uma concepção social da coisa muito interessante. Então, assim, não se privem de ver Dawkins, tá? De ver Dawkins. Inclusive, até eu me recordo do professor Leandro Carnal, né, que faz muito sucesso aí nas redes sociais. Eu particularmente gosto muito dele, de algumas questões do pensamento dele, né, e ele se declara ali ateísta. Eu já li algumas coisas da declaração dele, não compreendi muito a argumentação dele, mas ele falando dessa questão social da religião, que ele, entre linhas, fala o seguinte, que ele lamenta muito pelo fato de ser ateísta, porque, por essa percepção que eu quero dizer, porque ele reconhece que a pessoa que seja dotada de fé, ela realmente, nos momentos de abalo da vida, Celso, que eventualmente surgem, a pessoa que possui uma fé verdadeira, que é dotada de fé, ela consegue ali desenvolver uma força para conseguir superar aquele momento, né? E isso é algo que tem que ser dito, isso além da ciência, né, da pretensão da ciência saber tudo, mas nos momentos realmente de desespero do ser humano, né, você enfrentar um câncer de um parente, você está enfrentando uma situação de quase morte na família, alguma situação desse tipo, uma situação dessa, se você não tiver, isso eu falo até do ponto de vista pragmático, prático, se você não tiver uma concepção religiosa, se você não tiver uma crença no divino, em Deus, muito facilmente a pessoa é levada ali ao desespero, né? Ainda mais nessa sociedade líquida e consumista que nós vivemos, né, que se exige muito que a pessoa tenha, né, não busque ser, né? Então, inclusive as redes sociais, alguns dizem que, claro, as redes sociais proporcionaram muitas coisas positivas, mas algo de negativo é que, eventualmente, as pessoas acompanham ali as redes sociais, onde todo mundo é rico, bonito e maravilhoso, né, Celso? E tomam aquilo como referência de vida. Muitas vezes aquilo são mentiras, tomam aquilo como referência absoluta de vida e entram em situações de depressão. Mas voltando aqui para o nosso tema, alguma questão mais, Celso? Posso prosseguir? Sim. Você falando quando a gente imaginar o nada, né? E voltar para aquela primeira questão do imaginar o nada no começo, que ele não se... Por que ele se criaria? Inclusive, isso vai contra a primeira lei de Newton, inclusive, que é a lei da inércia, que ela diz que um corpo, se você imagina o nada, ele acaba sendo um corpo. Um corpo, ele tende a permanecer... Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, até que uma ação externa atue sobre ele para que ele se mova. E é interessante, porque é o seguinte, se a gente analisa, é um ponto científico que mostra que alguma coisa deu um ponto de partida. Sim. Ou alguém. Então, só queria deixar tentar fazer esse complemento aí, porque realmente achei interessante. E isso tem muito a ver também lá com a primeira, com a segunda e com a terceira via, né, de Tomás de Aquino. Porque se nós formos para pensar, Celso, se nós formos buscar, partindo até para uma análise logo do que seria essa primeira via, né, aqui só fazendo uma introdução, essa primeira via desenvolvida, Tomás de Aquino, na Suma Teológica, traz lá as 5 vias demonstrativas de Deus, né? Até se falar em existência de Deus seria um erro, porque Deus não existe, ele é, tá? Existência pressupõe que algo não existiu. Deus não existe, ele é, né? Ele não, em algum momento, deixou de existir, né? Não existe.
Celso, nós temos que compreender que até nós expressarmos sobre isso é algo complexo. Nós, como seres humanos, né, e alguns filósofos até chegam à ideia de Deus pela via que se chama de via negativa. O que seria essa via negativa? A via negativa é você reconhecer, ele acaba reconhecendo, olha, não há como se falar sobre Deus, tá? Porque ele de fato, nós temos que reconhecer a sua existência e ele é algo de fato muito além da nossa compreensão, que nós aqui temos apenas que chegar ao entendimento de que não podemos conhecê-lo. Haja vista as limitações humanas, até as nossas limitações, as nossas formas de nos expressarmos. Percebe até, Celso, que em alguns momentos que nós estamos falando sobre esse tema, nós entramos em contradição com as palavras que dizemos. Porque somos limitados, o nosso conhecimento é limitado, a nossa comunicação também é limitada, então isso tudo acaba dificultando a nós nos expressarmos sobre esse tema. Só que, pelo menos eu sigo a linha, né, isso é até uma linha iluminista, né, que eu trago lá no início do nosso livro, que diz o seguinte: atreva-se a conhecer, ou ouse saber, né? Sócrates, sendo um pouco mais enfático e até melodramático, né, ele dizia o seguinte: a vida que não for examinada, ela não merece ser vivida, né? Então, me parece uma espécie de contradição com a racionalidade do ser humano. Nós simplesmente, ainda que se reconheça a dificuldade de se alcançar respostas absolutas sobre isso, nós simplesmente nos negarmos a essa tentativa. Ah, não, isso é impossível, não vou tentar, não vou buscar. Eu acho que se nós temos a razão, né, ou se pelo menos achamos que somos seres racionais, né, porque inclusive esse o nosso, como ficamos ali delimitados, né, homo sapiens, né, ver assim o egocentrismo dos seres humanos, né, homo sapiens, então é o animal que sabe, né, o homem que sabe, o homem sábio. Então, nós, considerando tudo isso, nós devemos, pelo menos, ousar, tentar compreender algo para que tenhamos lapsos, né? Eu diria, não a verdade absoluta, mas alcançarmos lapsos sobre o que devemos, sobre o que tentamos compreender, que no caso é Deus, né? E assim, a nossa obra, Celso, até inicialmente, nós fizemos, como tu até disseste no início da nossa fala, nós fizemos primeiramente ali um traçado histórico do desenvolvimento da filosofia, né? Como a filosofia nasceu ali por conta do espanto do ser humano, né? Até Aristóteles dizia isso, o ser humano ele ficava boquiaberto, espantado diante do que ele via, do meio à sua volta, diante da natureza, diante da força da natureza, diante da própria vida. Então, aos poucos, tá? Essa mudança não foi abrupta de uma vez, não. Aos poucos foi se desenvolvendo ali o pensamento filosófico, né? Buscando sair um pouco da mitologia, porque a mitologia se resumia a explicações de tipo seguinte: caiu um raio, por que o raio caiu? Não, Zeus jogou o raio, pronto, acabou a história. Quer dizer, não querendo colocar como algo absolutamente inferior, isso era o que era possível na época. E daqui a 1000 anos, 2000 anos, se Deus quiser, a humanidade estará num estágio tão avançado da ciência, da filosofia, da religião, que o que nós estamos falando aqui será algo absolutamente primitivo. A nossa esperança, a nossa esperança é essa, né? Que daqui a 1000 anos, né, com a velocidade com que se desenvolve, estamos falando hoje aqui seja algo absolutamente já ultrapassado e no sentido, não, falo claro, voltando da ideia de Deus, porque justamente como falamos isso já falando
no final da nossa obra, é que quanto mais a ciência se desenvolver, mais vai se preenchendo ali o quebra-cabeças, né, de se ter uma compreensão mais clara, né, a respeito da própria criação divina, das leis da física e da ideia que se tem de Deus, né? Então, essa passagem da mitologia, voltando para a questão de passagem da mitologia para a filosofia, foi algo paulatino, gradual, né, que muitos chamavam até de o milagre grego, né, utilizava esse termo, o milagre grego, porque foi assim realmente espantoso, como na Grécia, o conhecimento humano, aqui estamos falando aqui de século IV a.C., né, 2.500 anos atrás, o conhecimento humano deu realmente um salto, né, isso por conta de uma série de fatores. A própria localização geográfica ali da Grécia, que ficava ali perto do Oriente, o comércio que se realizava, especialmente por conta do desenvolvimento da filosofia. A filosofia no conceito clássico, que todo mundo conhece, que é a filosofia? Amor ao saber, né? Então, ali é para aqueles seres humanos, né, que almejam alcançar o saber, que tem amor ao saber, que tem paixão pelo saber. E justamente nesse... Alguma coisa... Eu posso prosseguindo? Pode seguindo, pode seguindo. Tranquilo. E justamente no século IV a.C., né, que houve esse desenvolvimento da filosofia, foi justamente com os filósofos da natureza. O que os filósofos da natureza buscavam? Buscavam justamente alguma explicação lógica para a existência, né? Eles percebiam, né, foi nesse período que foi muito desenvolvido o termo cosmos, né? Que esse cosmos justamente significa o quê? Cosmos é o contrário do caos. Então, já naquele período, e muito antes disso, mas naquele período, isso de forma bem enfatizada, percebeu-se que no universo existia uma ordem lógica nas coisas. Não havia ali um caos no sentido absoluto. Havia uma lógica na existência, havia uma lógica na própria vida, no comportamento dos animais, no nascer, no viver, no morrer, nos astros, enfim, na natureza de maneira geral. Inclusive, eles desenvolveram um termo que é muito empregado na filosofia, que é o logos. O logos, que é um termo, inclusive, de difícil conceituação. O que seria esse logos? Seria um princípio garantidor da harmonia, da ordem, da beleza, do conjunto de leis que regem, que norteiam o universo. Então, eles tinham assim uma percepção de uma inteligência cósmica, onipresente. Trazendo aqui para a nossa realidade, para o mundo cristão, seria Deus, obviamente, de acordo com a percepção cultural cristã na época. Volto aqui a enfatizar que eu estou falando aqui de século IV a.C. Então, ainda não tinha havido a mensagem de Cristo, era outra cultura, né? Existe, inclusive, o Cristiano, tem um debate no meio teológico sobre a questão dos dinossauros, por exemplo. Só que é o seguinte, inclusive, aqui eu imagino que alguns dos que estejam assistindo aqui professem a fé cristã, sendo seguidores ou não do cristão nacional, e é importante entender uma coisa, isso que o Cristiano está falando é muito importante, a gente não pode cometer um erro, que é o anacronismo, né? A gente querer que pessoas que tinham uma visão de mundo bem diferente da nossa, usem os mesmos termos e as mesmas palavras que nós usamos hoje. Eu falo do termo dinossauro porque é o seguinte, dinossauro é uma palavra nova, relativamente nova. Moisés não sabia o que era um dinossauro. Então, daqui a pouco a gente, quando você for entrar mais nas 5 vias de tomar já aqui numa por uma, e lá no primeiro motor, quando a gente fala bem assim, no primeiro versículo da Bíblia, por exemplo, ele diz, e Deus disse, haja luz e houve luz.
Se a gente imaginar que, vamos imaginar uma situação de Moisés, ele estava vendo aquilo e ele não tinha os termos corretos. A explosão que gerou o universo, que resultou, a expansão que resultou no universo, se gerou um clarão, e a forma que Moisés tinha de descrever isso era como? Deus disse, haja luz e houve luz. Porque o que ele viu foi luz. Ele não ia falar, é a expansão do cosmos e um crescimento de todas as e é interessante, né? Você está te comprometendo que muitas passagens ali do Gênesis, né, coincidem com a forma como é retratada o desenvolvimento na vida na Terra para a ciência. Muitas passagens que estão ali no Gênesis. Então, acho que a gente, pelo menos penso, Celso, que tem que ter muito cuidado com a interpretação. A Bíblia, vamos aqui admitir, principalmente a parte do Antigo Testamento, é de complexa interpretação. É de difícil interpretação. Então, veja que tentar colocar em palavras humanas, ainda mais em palavra escrita, tá, Celso? Que a palavra escrita, tu sabe disso, que ela ainda acaba sendo mais, ela tem a vantagem que ela se perpetua no tempo, mas ela ainda é mais difícil ainda de você expor ideias por meio de palavras escritas. Então tem que se levar muito isso em consideração. Essa interpretação absolutamente literal, até no campo aqui indo agora para o campo do direito, você fazer hermenêutica, né? O que seria hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Vem de uma referência aqui como a mitologia grega está muito enraizada na nossa cultura. Faz referência aqui à mitologia grega do deus Hermes, que era segundo a cultura grega, era o deus que levava ali a divindade, que levava a mensagem dos deuses para a humanidade. Isso por uma perspectiva cultural politeísta da época. Então, se até na interpretação da legislação humana, a interpretação literal é considerada, por vezes, a mais pobre de todas, que tem que se buscar a interpretação teleológica, tá? Qual a interpretação teleológica? É a que busca a finalidade. Tentar se buscar a finalidade da lei. Da mesma forma, compreendo eu que quando você tenta interpretar ali a Bíblia, você tem que levar muito em consideração também a interpretação teleológica, quando se vai para o Novo Testamento, levar-se muito em consideração a linha principal do pensamento de Cristo, né? Amai-vos uns aos outros. Então você tem que ter isso como, penso eu, como referência solar, né? Para assim poder interpretar e levar em consideração que houve ali um contexto de uma época. E até te digo mais, Celso, falarmos do passado, obviamente nós estamos com vantagem que estamos aqui no presente, que para eles é futuro. Temos essa grande vantagem, né? Até temos que dizer, olha, julgar o passado é muito fácil. Basta você verificar que se nós formos julgar até algumas atitudes que nós tivemos no passado, nós agiríamos de forma diferente. Por quê? Você está no presente, que agora é futuro para aquela situação passada, então é muito mais cômodo. É fácil. Mas até indo além disso, eu até te digo mais. Nós temos que levar em consideração, Celso, sei que eu vou falar, que existem povos no mundo que têm uma cultura absolutamente diferente da nossa. Eu me recordo que eu ilustrar uma passagem da minha vida, eu tinha muita curiosidade, muita vontade de ir ao Egito. Curiosidade não, era um sonho, na realidade, ao Egito, a Israel. E ainda tinha, não sei porque chegou um momento da minha vida que eu criei a ideia de que eu teria que ir com 33 anos. Por toda uma questão significativa, a idade que Jesus Cristo foi crucificado, etc. Tem todo um simbolismo aí para mim. E fui a Israel, fui ao Egito. E eu me recordo que a Jordânia também conheci, eu me recordo que a viagem de avião foi muito longa. E quando o primeiro país que eu conheci foi o Egito. Cheguei lá como se fosse na madrugada, 2 da madrugada. Acordei, dormi, acordei que 7 horas da manhã já tinha excursão, não queria perder um segundo que fosse.
Quando eu entrei no carro da excursão e comecei a andar pela cidade, meu amigo, eu tomei um susto. Eu percebi, porque nós estudamos essa questão de que a cultura é diferente, eu percebi, meu Deus, se dissesse aqui para mim que eu estou em Marte, eu ia acreditar. Sabe o que é você olhar até para as placas dos estabelecimentos e você nem um alfabeto reconhecer, pessoas com uma cultura absolutamente diferente da sua, mas assim, coisa assim chocante. Você ir aos Estados Unidos e à Europa, é o mundo ocidental, né, há muito de similar, mas quando você conhece realmente esses lugares absolutamente diferentes, né, com outra perspectiva cultural, você, inclusive, pelo menos eu tive essa percepção, Celso, de como nós somos pequenos e às vezes vivemos presos em uma caverna mental, né? Pensando que o que vivemos no dia a dia, no cotidiano, é única e absolutamente a realidade do mundo. Quando o mundo é muito mais colorido e com muitas possibilidades possíveis. Mas, voltando aqui eu vou iniciar agora as vias aqui de Tomás de Aquino, tá? Tomás de Aquino, é preciso ressaltar que ele se baseou muito no pensamento aristotélico, né, de Aristóteles, né, de século IV a.C., porque no século IV a.C., Aristóteles já tinha ali desenvolvido, né, aprofundado a teoria do motor imóvel. O que diz a teoria do motor imóvel, segundo Aristóteles? Olha, tudo está em constante movimento. Tudo está em constante devir e transformação. Se nós formos buscar a causa de um movimento, se você busca a causa de um movimento, você vai a um agente anterior. E assim você vai. Você seguindo essa cadeia, ad infinito, em algum momento, você vai chegar a esse motor que ele denominava, né, a essa ideia filosófica de motor imóvel, né, esse motor que não está em movimento, que ele não precisa estar em movimento, e dar causa a tudo. É ele a razão de todo o movimento. Então, a premissa essencial é a seguinte: se tudo deve possuir alguma origem para a sua partida, não podendo ser advindo do nada, ou de uma causa que seja apenas intermediária na relação, tem que haver um motor imóvel, algo que dá partida a tudo isso. E esse motor imóvel, tá, seria algo eterno, capaz de existir por ele mesmo, sendo absolutamente necessário para a harmonia do todo. Tá? Ele movimenta o resto sem ser movido. Ele não precisa se mover. Tomás de Aquino bebeu muito nessa fonte, né, de Aristóteles, e escreveu a Suma Teológica, né, que é sem dúvidas, é uma das obras mais ricas da história da humanidade, né, ali no período medieval. Me refiro aqui a toda a história da humanidade, não apenas ao período medieval. Inclusive, algo que precisa ser dito em relação ao período medieval, Celso, é que nós fomos, eu inclusive acredito que tu já ouviste isso mais de uma vez no colégio, lendo livros, que o período medieval, né, aquele período sombrio, né, da humanidade, de puro atraso, idade das trevas. A idade das trevas, de retrocesso, que a igreja só fez misérias, etc, etc. O que na realidade, claro, houve também houve erros por parte da igreja e por parte da humanidade, mas também foi um período de grande desenvolvimento, pela perspectiva filosófica, pela perspectiva da religião, pela própria ciência. Vale aqui destacarmos que as universidades, nos formatos que conhecemos hoje, elas foram criadas no período medieval. Tá? Inclusive, então, hoje... Sim, por favor. Muito se fala da perseguição à ciência, inclusive até o pessoal usa muito o exemplo de Nicolau Copérnico como perseguido, Galileu também,
Só que é importante notar uma coisa, que é o seguinte, Nicolau Copérnico não foi perseguido necessariamente porque ele fez, aliás, Galileu ele não foi perseguido e preso porque ele falou que a Terra girava em torno do Sol e tudo isso. Ele foi preso porque na mesma obra em que ele falava sobre o movimento planetário, ele atacava o Papa. Diretamente o Papa. Ele falou uma série de... usou xingamentos mesmo, usou a obra dele para xingar o Papa. O Papa ficou, usando um termo hoje, memístico, né, na linguagem memística, o Papa ficou pistola e mandou prender ele. O que não se fala é que o próprio Papa elogiou a abordagem de Galileu sobre o movimento planetário. Na época, houve comentários favoráveis àquilo. A acusação contra Galileu não foi por conta da sua pesquisa científica, foi por conta dos xingamentos que ele fez ao Papa. Tipo assim, voltando até aquela questão, esses fatos, eles sempre são narrados nas obras, e aqui eu sempre me referindo de forma respeitosa, porque acho que tem que haver aqui um debate de ideias. Esses fatos, eles sempre são narrados nas obras neo-ateístas, né, o novo ateísmo, que tem sido difundido como algo moderno, absolutamente dono da verdade, né, se tornou assim, você dizer para alguns, né, você dizer, eu tenho convicção na existência de Deus, eu professo uma fé, se tornou para alguns demodé, fora de moda, ainda mais em alguns ambientes que eu me refiro aqui, né, algumas pessoas, até no mundo acadêmico, Celso, acontece às vezes, eu costumo até dizer isso, que a academia, né, a universidade, às vezes tira a pessoa de uma caixa e coloca em outra. Né? Então, existem aqueles agrupamentos, né, que seguem, eu sou aqui, sigo determinado filósofo, Nietzsche. Então, se você é um filósofo, seguidor de Nietzsche, você falar que tem a compreensão da existência de Deus faz de você um tolo ou algo do tipo. Quer dizer, são preconceitos e pensamentos data vênia, com a devida vênia, altamente limitados. E esses pontos que tu falaste aí de algum desses fatos em relação à Idade Média, vamos aqui dizer a palavra adequada, que nós somos muitos crimes e erros que foram, de fato, cometidos também pela Igreja Católica no período medieval, buscando deter o poder, né? Isso não pode ser correlacionado diretamente com colocado, vamos falar aqui de forma até simples, colocado na conta de Deus, né? Isso não pode ser responsabilizado, imputado a Deus, obviamente. Voltamos àquela questão, se as pessoas fazem um mau uso da fé e da religião, é outra questão. Tá? Isso é uma questão absoluta. Mas, atualmente, inclusive, atualmente, há um tempo, houve, aqui só para efeito de curiosidade, achei muitíssimo interessante que eu encontrei um artigo, tá? Há alguns textos escritos e aqui eu falo do Papa até por uma perspectiva de intelectual, mesmo também, claro, ele é chefe da Igreja Católica, tem essa questão simbólica, e também é um homem de muito estudo, principalmente o Papa anterior, né? Então eles têm artigos que tratam sobre isso, e o Papa Francisco, nos dias de hoje, ele inclusive já reconheceu, por exemplo, o Big Bang, o evolucionismo. A Igreja não tem contrariado essas teorias, porque elas simplesmente não são teorias que o sujeito foi ali ao banheiro, começou a tomar banho, refletiu, vou escrever isso aqui. Não, tem toda uma fundamentação, e existe inclusive provas, né, científicas sobre isso. Claro, provas que podem ser questionadas, mas existem muitas já demonstrações científicas em relação a isso. Então, voltando aqui a Tomás de Aquino, a primeira via, né, para Tomás de Aquino seria a mais clara, né, e justamente ele se baseia no motor imóvel, né, no fato comprovado pelos nossos sentidos que o mundo, as coisas estão em movimento, sendo movidas pelas outras, tá? E
a segunda via, já passando para a segunda via, que ela é muito parecida com a primeira, né, diz o seguinte: se tudo tem uma causa, quando buscamos a causa que está no início desta cadeia, fatalmente haverá algo que é causa de tudo e de si mesmo. Tá? Isso Tomás de Aquino falava na Suma Teológica. E com base nisso, o professor William Craig, que até eu te mandei um vídeo, né, do YouTube, tem vídeos dele no YouTube bem interessantes, do professor William Craig, né, ele inclusive tem obras riquíssimas, uma delas que eu inclusive fiz uso, né, e te recomendo a quem estiver nos assistindo, defenda a sua fé. Ah, tá bem aqui o livro. Em guarda, defenda a sua fé. Com razões. Em guarda, defenda a sua fé, defenda a fé cristã com razão e precisão. É um livro que, particularmente, esse título eu sei que ele fez para chamar a atenção, né? Mas os argumentos do livro são fabulosos. Tá? Esse livro é interessantíssimo, ele escreve de uma forma clara e sucinta. E o professor William Craig, ele menciona justamente, baseando nessa primeira e na segunda via, ele diz o seguinte: olha, tudo começa a existir e tem obrigatoriamente uma causa. Essa é a primeira premissa. Tudo começa a existir e tem obrigatoriamente uma causa, certo? Certo, parece que é lógico. Tudo que nós conhecemos, conseguimos ver por meio dos nossos sentidos, ele existe e tem uma causa. Ô, Cristiano, deixa eu só fazer um ponto aqui. Tá dando 53 minutos, o tempo da live é de 1 hora. Já. Aí eu acho que quando acabar essa aqui, nós vamos ter que começar outra. Mas tá bom, tranquilo. Aí eu vou até tentar assim que você terminar essa primeira... Isso, assim que você terminar essa primeira via, a gente termina aqui e já começa outra. Aí já prossegue. Tranquilo. Já estamos na segunda, na realidade, viu? Foi a primeira e a segunda, porque a segunda é o seguinte, elas seguem o mesmo sentido, por isso eu coloquei, então, partindo aqui para o que o William Craig se manifestou em relação a isso. Se tudo começa a existir e tem obrigatoriamente uma causa, e considerando que o universo começou a existir, logo, o universo tem uma causa. É lógica, que é a aplicação de lógica simples, que não precisa nem... lógica não é das minhas matérias prediletas da filosofia, mas aqui, às vezes pela complexidade, mas aqui é uma lógica clara. Se tudo começou a existir e o universo começou a existir, o universo tem uma causa. Uma causa. Tá? Então, vamos voltar, então já podemos voltar vou voltar até com uma pergunta, eu faço aqui uma pergunta polêmica, Celso, para voltarmos para o próximo. Que diz o seguinte, vou fazer a pergunta, até para trazermos o público a nós. Aquela pergunta que se diz, mas se tudo tem uma causa, o que causou Deus? Né? Isso é um argumento ateísta, e nós vamos buscar tratar um pouco sobre isso na nossa volta. Então, enquanto a gente volta aí, pausa, uma breve pausa aí, reflete na pergunta do professor Cristiano Sardinha aí. Se tudo tem uma causa, qual é a causa de Deus?